senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que nos assiste. O primeiro assunto que vou me pronunciar aqui é sobre as organizações sociais. Eu entendo, e o prefeito, eu acredito que o prefeito, eu tenho absoluta certeza que o prefeito Caseta é uma pessoa de boa índole, de bons princípios, honesto, dedicado, empenhado naquilo que se comprometeu durante a sua campanha. E ele, agora, com o cargo na mão, ele enfrenta inúmeras dificuldades. E a primeira dificuldade que o prefeito deparou na sua gestão foi quando os servidores pleitearam um aumento salarial. E ele se viu numa situação de que ele não poderia prometer ou conceder qualquer tipo de reajuste que pudesse comprometer ainda mais a sua despesa de pessoal. Para que o público que nos ouve, que nos vê, e que assiste a nossa fala, existe uma lei, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, em que o prefeito municipal de uma cidade, ele não pode gastar mais do que 54% do orçamento em despesa de pessoal. E existe também na mesma lei, estabelece um limite prudencial. O que é o limite prudencial? É 95% dos 54%, ou seja, 51,3% o prefeito municipal não pode empregar os seus recursos, a sua receita, em despesa de pessoal. Então, quando ele chega nesse limite prudencial, é uma luz amarela, é um sinal de alerta. E o prefeito, ele tem que tomar medidas para que essa luz não passe do amarelo para o vermelho, ou seja, não venha ultrapassar a Lei de Responsabilidade Fiscal. Quando isso acontece, e já aconteceu, porque agora nós estamos já na luz amarela, já no 8º mês consecutivo, porque a luz amarela hoje, o prefeito hoje tem um comprometimento de 51,98% da sua receita, e tinha 52,03% no primeiro quadrimestre, 51,98% no segundo quadrimestre, conforme as audiências públicas aqui demonstraram, presidida pela vereadora Chiara. E aí, o prefeito, diante de um cenário desse, ele tem algumas alternativas para buscar esse reequilíbrio das contas dele. Da mesma forma que na nossa casa, se nós gastamos mais daquilo que nós arrecadamos, não tenha dúvida que nós vamos ter que recorrer a empréstimo bancário, recorrer a cartão de crédito, recorrer a agiotagem, se for o caso, enfim. Nós vamos ter que buscar essa receita de outro lugar. Quando se mexe com o dinheiro público, existe uma lei que regulamenta isso. E hoje, e agora, essa semana, o prefeito apresentou aqui para a Câmara Municipal, e está iniciando uma discussão, a Lei das Organizações Sociais. O que isso significa? Significa que na área da saúde, e o prefeito aqui contempla saúde, educação, e compreende também a cultura e o meio ambiente, no artigo 1º. Em primeiro lugar, eu acho assim amplo demais aquilo que o prefeito apresentou no projeto de lei. Mas que vamos começar pela saúde, que é o lugar ou a pasta que exige hoje a maior mão de obra. Nós temos hoje 600 vagas a serem preenchidas na Secretaria da Saúde. E não tem como contratar. Por quê? Porque senão aumenta ainda mais a sua folha de pagamento. Qual é a saída? A saída é a contratação desses serviços por meio das organizações sociais. Então, as organizações sociais é uma ferramenta inteligente, importante, para que o município possa ter o equilíbrio nas suas despesas? Sim. Por quê? Porque as despesas pagas para as organizações sociais, elas não entram na conta de pessoal, e entram no custeio.
Vamos ter uma melhora no atendimento, uma melhora na prestação de serviço? Sim, é o que todos nós esperamos, que tenha uma melhor prestação de serviço. Então, o prefeito encontrou uma alternativa para que ele possa alterar esse quadro hoje que ele se encontra, que ele está no limite da lei de responsabilidade fiscal. Agora, o texto que foi apresentado a nós ainda merece um estudo mais aprimorado, porque eu tive lendo e relendo a proposta, o projeto de lei, e nós temos aqui algumas considerações a serem feitas. Por exemplo, ele joga muita responsabilidade para a Câmara Municipal. Não que nós não queremos ter responsabilidade na fiscalização, mas a responsabilidade maior na contratação de uma OS, que vai ser feito por meio de chamamento público, é dele. Quem tem que estabelecer meta para essa OS é ele. Nós vamos fiscalizar. Agora, alguns outros, eu percebi também, hoje basta você digitar o texto e jogar na internet, você faz uma busca, você percebe que isso aqui foi um copiar-colar de uma outra cidade, que não vem ao caso citar o nome. Só que fizeram algumas alterações nesse copiar-colar, que diz respeito, por exemplo, o número mínimo e máximo de conselheiros, onde não existe. Quando se fala assim, o conselho de administração terá de 20% a 40%, aí você flexibiliza, de representantes do poder público municipal, de 20% a 30% de membros natos, de 0,1% a 20% no caso de associação civil. Então, é muito flexível, eu entendo que tem que ser número exato, tantos funcionários do poder público, tantos funcionários X, Y e Z. Não pode ter essa flexibilização, porque senão o administrador ele faz o que ele bem entende, e não é bem assim que nós queremos. Nós queremos, de fato, uma fiscalização, mas não da forma como está. Então, senhor prefeito, pode ter certeza que eu não vou me furtar aqui em apoiar o seu projeto, desde que ele venha trazer um benefício, um ganho para a nossa cidade. Nós todos queremos aqui uma boa prestação de serviço, nós todos queremos aqui que o munícipe seja bem atendido na área da saúde, da educação, e enfim, uma série de outras atividades. Mas nós queremos que esse projeto de lei, que é importante para o nosso município, ele seja muito bem discutido aqui na Câmara Municipal, muito bem discutido com a sociedade, para que nós não venhamos a cometer nenhum tipo de falha e sermos responsabilizados no futuro. Outro assunto que tem tudo a ver com isso aqui, e que tem a ver com a Lei de Responsabilidade Fiscal, é o plano de cargos, carreiras e salários. Eu recebi hoje aqui, todos os vereadores também receberam, um comunicado do sindicato, um pedido do Sindicato dos Servidores, o SINSERM, em que ele sugere uma emenda substitutiva ao texto que foi apresentado. E eu também recebi, no meu e-mail funcional aqui da Câmara Municipal, de uma servidora da educação, e junto com o pedido dela, 200 pessoas assinaram um abaixo-assinado, em que eles pedem o seguinte: eles admitem que é necessário a revisão do plano de cargos, carreiras e salários. Eles admitem, porque eles sabem que do jeito que está, e se continuar do jeito que está, vai chegar um momento em que vai ser impossível até mesmo pagar o salário dos servidores. E aí o governo, a partir do momento que ele ultrapassa os 54%, aí não tem outra saída, a não ser a demissão dos comissionados, a demissão dos temporários e depois a demissão até mesmo do servidor público concursado. Até isso é possível. Agora, antes que chegue numa situação calamitosa dessa, é necessária a revisão do PCCS. E isso os servidores admitem. O que eles querem, na verdade, é uma participação nesse CIPAR, que é a Comissão Interna de Política, Administração e Remuneração, proposto pelo projeto de lei do prefeito 92/17. Isso é importante. Então, servidores, parabéns pela postura de vocês, que reconhecem que o PCCS, ele hoje, de uma certa forma, se continuar do jeito que está, ele vai trazer prejuízos aos servidores e não
benefícios e um prejuízo enorme à administração municipal. Então, o que nós pedimos, em nome dessa professora e dos seus amigos, e também do Sincer, é que esse CIPAR, esse conselho interno, seja constituído principalmente por servidores de carreira e também por membros do próprio sindicato. É isso que nós pedimos, senhor prefeito. Eu peço reserva do meu tempo para poder me manifestar depois sobre as refeições e alimentação do DAI.